Bom dia, segundo ano, tudo bem? Hoje, nossa videoaula será de revisão, certo? Então, hoje a nossa videoaula será somente de revisão de língua portuguesa, tá? Na verdade, teremos duas. Uma de produção de texto e outra de língua portuguesa. A primeira será de língua portuguesa, tá bom? Então, a tia Priscila irá conversar e abordar os temas referentes à nossa avaliação, tá bom? Então, tudo que a tia Priscila colocar aqui serão temas que irão estar na nossa avaliação, combinado? Tia Priscila, está como na prova? Não, afinal é uma revisão, tá bom? A revisão, ela tem o intuito de ajudar, facilitar vocês e principalmente fazer com que vocês recordem o conteúdo trabalhado, tá bom? Não é uma cópia da prova, tá? Então, assistindo a videoaula, vocês vão sair bem na prova? Com certeza. Primeiro, porque vocês já sabem o conteúdo e a tia Priscila viu nas aulas online que vocês sabem sim o conteúdo, vocês estão lembrando do conteúdo. E segundo, vocês estão estudando, tá? Então, assistindo as videoaulas, vocês vão sair bem na prova? Com certeza, tá? Então, podem ficar tranquilos, tá bom? Então, assim, vai ser um pouco longa a videoaula, porque a tia Priscila vai estar explicando novamente o conteúdo, combinado? Não significa que a nossa prova vai levar o mesmo tempo, tá bom? Então, não fiquem assustados, não fiquem preocupados, é apenas uma explicação, tá bom? Então, a tia Priscila vai falar os temas que ela irá abordar nesta videoaula. Então, nós iremos conversar um pouco sobre interpretação de texto, ordem alfabética, singular e plural, sinais de pontuação, exclamação, interrogação e ponto final, feminino e masculino e ditado de palavras, tá bom? Então, eu irei falar um pouquinho sobre cada tema, tá bom? Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção. Se possível, peguem folhas. Lembra, assim como nós fazemos a nossa aula online, peguem folhas para vocês irem respondendo e anotando o que vocês acharem que é importante e principalmente o que a tia Priscila perguntar, tá bom? Tá? Então, vamos lá. Peguem folhas, lápis e borracha e prestem bastante atenção, tá? De preferência, a tia Priscila vai pedir para vocês estarem em um lugar tranquilo, para vocês prestarem apenas atenção na videoaula, tá? Então, não é hora de brincar, não é hora de assistir qualquer outra coisa a não ser a videoaula, tá bom? Então, vamos focar. Então, eu vou começar. Eu vou começar com a interpretação de texto, tá bom? Então, eu irei ler um poema de um livro que não é o nosso, tá bom? Neste momento, eu não irei usar o nosso livro, tá? Eu fiz outras pesquisas, estou usando outras atividades fora do nosso livro, tá bom? Então, eu irei ler um texto agora de um outro livro, tá bom? E é um poema. Então, prestem atenção. Convite. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova, como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? José Paulo Paes, Poemas para Brincar.
Então, primeiro, quem é o autor desse poema? Quem? Isso, José Paulo Paes. O nome do autor, do escritor, sempre vai estar aqui embaixo, tá? Se não estiver aqui embaixo, geralmente também nós podemos encontrar aqui, tá? Então, prestem atenção. Nome do escritor ou, enfim, do poeta, enfim, quem escreveu o texto, sempre vai estar aqui embaixo. Escritor, autor, enfim, vai sempre estar aqui embaixo. Se vocês não encontrarem aqui embaixo, é porque ele vai estar aqui quase ao lado do título, tá bom? Então, o nome sempre, do escritor sempre aqui embaixo, o título sempre aqui em cima, tá? Então, vamos lá. O poema tratou do assunto que você havia imaginado? Você achava, quando eu comecei a ler o poema com o nome Convite, vocês achavam que ele ia falar sobre o tema que está sendo passado no poema? Sobre brincadeiras? Sobre o brinquedo, as palavras? Vocês acharam que ia ser sobre isso? Sim ou não? Respondam. Tá bom. Agora o número 2. Por que o texto Convite é um poema? Nos poemas, olha, nos poemas, cada linha é chamado de verso e um conjunto de versos forma uma estrofe, certo? Então, vamos ver quantos versos nós temos? Então, me ajuda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 versos. Agora vamos ver quantas estrofes. Me ajuda a lembrar o que é estrofe. O quê? Isso, estrofe é um conjunto de versos. Então vamos lá. Uma estrofe, certo? 2 estrofes, 3 estrofes, 4, 5 e 6, que é composta só por um verso. Então nós temos 6 estrofes. O poema tem quantas estrofes? Quantas? Isso, 6. Muito obrigado, segundo ano. Todas as estrofes têm o mesmo número de versos? Vamos ver? Olha, o primeiro estrofe tem 4 versos. O segundo tem 4 versos. O terceiro tem 4 versos. O quarto tem 2 versos. O quinto, 2 versos. E o último, o sexto, tem só um verso. Então, todas as estrofes têm o mesmo número de versos? Tem? Eu não estou escutando o segundo ano. Tem? Não, não tem, né? Então, nós vamos marcar o não. Releia o título do poema, Convite. Qual era convite e para quem ele era destinado? Qual era o convite, pessoal? Quer que eu leia de novo? Então, vamos lá. Poesia. Poesia é brincar com as palavras como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam, como a água do rio, que é água sempre nova, como cada dia quer sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Então o convite é o quê? O quê? Isso, brincar de poesia, brincar com as palavras, certo?
Agora releia. Aqui estava perguntando qual era o convite, brincar com as palavras. E para quem ele era destinado? Para quem ele é destinado, pessoal? Para todo mundo, certo? Todo mundo que queira se divertir com as palavras, brincando com as palavras. Aqui não fala se tem que ser criança, adulto, jovem, bebê, idoso, não fala. Chama para poder brincar de poesia, certo? Agora releia o poema e copie o verso que justifica o título do convite. Pessoal, qual é a parte que justifica o convite? Qual é a parte que ele está demonstrando que ele está convidando a gente a fazer algo? Qual? A última? Isso, a última estrofe, ó. Vamos brincar de poesia? Então ele está te convidando a brincar de poesia. Muito bem, segundo ano. Releia a primeira estrofe. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio e peão. Nessa estrofe, fazer poema é comparado a quê? Assinale a alternativa correta. A diferentes brinquedos ou a brincar com bola, papagaio e peão? Isso, a brincar com bola, papagaio e peão. O poema valoriza o ato de brincar com as palavras, porque elas se gastam assim como os brinquedos, se renovam assim como os brinquedos não se gastam. Qual? Isso, porque elas não se gastam. Lembra que ele fala aqui, ó, as palavras, quanto mais se brinca com elas, mais novas elas ficam, como a água do rio, que é água sempre nova. Então, a gente pode beber a água do rio, certo? Mas ela sempre volta como uma nova água, certo? Isso acontece também, ele está dizendo com as palavras. Quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós utilizamos as palavras, mais novas elas ficam, mais sábios nós ficamos, tá? Pronto, pessoal, vocês entenderam um pouquinho? Entenderam? Então, a tia Priscila quis, com essa videoaula, mostrar para vocês o que é interpretar um texto. Ela sabe que vocês já conseguem interpretar um texto, tá? Mas o que ela quer mostrar para vocês é o quanto de atenção nós precisamos, tá? E não tem problema nenhum a gente ter que voltar ao texto, como eu fiz algumas vezes aqui, tá? Não tem problema algum, tá? O importante é que a gente consiga compreender o que está sendo pedido, para que a gente consiga realizar da melhor forma possível, tá bom? Então, a tia Priscila vai tomar um pouquinho de água, descansar um pouquinho, assim como vocês, tá bom? Pra gente continuar a nossa videoaula agora com as palavras ordem alfabética, tá? Utilizando ordem alfabética, singular plural, os sinais de pontuação, isso mesmo, sinais de pontuação e o que mais? O que está faltando? Deixa eu ver aqui. Eu falei feminino e masculino? Não. Então, feminino e masculino e o ditado, tá bom? Até daqui a pouquinho.